Ora, é quarta-feira, por isso é tempo na manhã informativa da Consulta Aberta. Hoje falamos de obesidade e excesso de peso, que afeta mais de 68% da população. É convidada desta edição da manhã informativa a Luciana Costa, é médica cirurgiã, está connosco nesta edição da manhã informativa. Obrigado, Luciana, por estar connosco. Vamos falar precisamente da obesidade, excesso de peso. Quais é que são esta percentagem de 68% da população que nem toda é obesa, obviamente, mas com excesso de peso, entre o excesso de peso e a obesidade, é um número preocupante. Sim. Completamente assustador, na minha opinião, mas faz parte dos tempos que vivemos atualmente. É muito importante nós termos em atenção que a obesidade, o excesso de peso inicialmente, mas depois principalmente a obesidade, tem um impacto enorme na nossa vida, mesmo que nós não reparemos, porque há um estado de inflamação constante do nosso organismo a tentar lutar contra a obesidade, que favorece depois as doenças associadas que todos conhecemos, não é? Como a hipertensão, a diabetes, a apneia do sono, a dor, às vezes a dor lombar, dor nos joelhos, tudo isso, muitas vezes tem a ver com a parte da obesidade e excesso de peso. Nós estamos a falar de uma doença quando falamos da obesidade. Sim, sem dúvida nenhuma. E que traz, como estava a dizer, implicações na saúde, que por vezes as pessoas, só quando efetivamente perdem o peso é que se apercebem... Exatamente, isso é um dos grandes problemas desta doença. Em primeiro lugar, é preciso que se reconheça a obesidade como doença. Há muita gente que pensa que é mania, que são os doentes que não se esforçam, mas não é verdade. A obesidade é uma doença, efetivamente tem a ver com o comportamento e, portanto, também tem uma componente psicológica, digamos assim, ou psicossocial relevante, mas é uma doença e tem que ser tratada como tal. E todos esses pequenos impactos que nós vamos ter e vamos ver ao fim de 10 anos, 20 anos, começam a formar-se antes. E muitas vezes os doentes não notam. Notam depois, quando já conseguem atar os sapatos ou já conseguem subir as escadas sem ficar a arfar, digamos assim. Muitos doentes só notam que tinham um problema quando efetivamente deixam de o ter e percebem que a vida é completamente diferente. E não estamos a falar naturalmente, aliás, de uma doença, o excesso de peso e a obesidade como doença, que afetam a imagem das pessoas. Afetam a imagem, naturalmente têm implicações no dia-a-dia das pessoas também. Muito importantes. Eu trabalho com obesos mórbidos, não é? Portanto, é aquela franja da doença mais agravada, digamos assim. Mas nós vemos isso em tudo. A simples entrevista de emprego. Os meus doentes, muitas vezes nas consultas, falam disso. Ou seja, as pessoas, há um estigma muito grande do doente obeso como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que não se esforça, e há um estigma enorme. Estamos a falar de uma coisa tão simples como arranjar um emprego que é a subsistência de cada um de nós. Portanto, ou seja, o empregador isto tem até impacto... pode pensar que na produtividade. Exatamente. E os doentes revelam, pronto, a mim, na consulta, revelam que têm às vezes dificuldade até em chegar às entrevistas, não é? Se for necessária a foto não é? Curricular para as entrevistas, por exemplo. Quais é que são as diferenças quando falamos, e há uma grande parte da população que tem excesso de peso, só excesso de peso, não é? Estamos a dizer só, sim, mas naturalmente, mas um bocadinho de gordura já é considerado... É uma pré-doença, digamos assim. Já é considerado excesso de peso. Quais é que são as diferenças de tratamento e que diferenças, de que forma é que devemos encarar as duas situações, excesso de peso e obesidade? Eu encaro o excesso de peso como apenas um alerta, digamos assim, ou seja, a pessoa quando começa a entrar no excesso de peso deve ter cuidados. O tratamento da obesidade, embora haja uma franja enorme, que chega até à cirurgia, que é o que nós fazemos, mas o tratamento da obesidade tem muito a ver com mudanças de estilo de vida e hábitos, seja hábitos alimentares, seja rotinas de exercício físico, e portanto, o excesso de peso é apenas aquele alerta inicial para dizer, ok, tenho que ter cuidado com aquilo que estou a comer e se calhar tenho que me tornar mais ativo, porque está mais que provado, por exemplo, que um gordinho que faça exercício físico é muito mais saudável que um gordinho que não faça exercício físico, ou mesmo de uma pessoa de peso normal que não faça exercício físico, ou seja, também está aqui uma componente muito importante do exercício para se ter mais saúde. E também há os falsos magros, não é? Sim. Muitas vezes olhamos, são magros, mas depois... quando se vai fazer a avaliação, na realidade... Sim, as análises, exatamente. Tenho doentes que têm análises perfeitas e são obesos mórbidos, não é? E depois, às vezes, há pessoas completamente magras que têm, por exemplo, o colesterol alto, que até é tendência familiar, ou seja, de facto, há aqui doenças metabólicas que são ligadas claramente à obesidade, mas que também podem ter um componente genético que lhes dá... Quando falava desse alerta que é o excesso de peso, quando há esse alerta, as pessoas devem intervir logo? Na minha opinião, sim. Até porque a sociedade hoje em dia
há uma certa preponderância para nós estarmos a repetir comportamentos. Ou seja, quando há este excesso de peso, eu acho que é o momento de parar e pensar um bocadinho naquilo que nós queremos para nós e tentar evitar que o dano continue. Ou seja, é o momento certo ou de estar atento e consciente daquilo que estamos a fazer. Assim, é claro que o ideal é sempre ir a um nutricionista ou alguém que nos consiga orientar, porque muitas vezes nós vamos, entre aspas, na onda dos influencers e estamos a fazer coisas que não são ideais para nós. Mas portanto, às vezes pequenas mudanças no pequenas dia-a-dia mudanças. fazem Sim, toda a senhor. diferença, É uma não é? questão de rotina. Aqui a diferença é consistência. Só que as pessoas às vezes são consistentes em comer a porcaria, não é? Mas têm que ser consistentes em, por exemplo, comer a sopa. Coisas tão simples quanto E comer a diminuir, sopa. por exemplo, o número de fritos, o número de... Sim, sim, as coisas do bom senso. Aliás, é uma das coisas que eu desafio logo os meus muita doentes na primeira informação consulta. Há muita informação, mas é muito bom senso. É diminuir os refrigerantes, diminuir os fritos, aumentar, por exemplo, o consumo de legumes e frutas, aqueles snacks, tornar os lanches mais saudáveis com coisas que não se tenham que abrir, que se tenham que descascar, digamos assim. Isso é um truque muito fácil e muito bom. Ora, mas vamos, Luciana, e aproveitar que temos aqui hoje uma médica cirurgiã, aproveitar para falar de quando muitas vezes Isso já falha. não há outra solução, Sim. ou neste caso a Luciana trabalha com Mórbida. obesidade mórbida, Sim. quando os doentes chegam a essa fase, quando já tentaram tudo. Pronto, aí efetivamente o tratamento cirúrgico está mais que reconhecido como o melhor tratamento. É claro que há outras opções, também depende do nível de obesidade que a pessoa tem e nível de doença metabólica. Há algumas opções menos invasivas, como o balão intragástrico, ou agora até uma nova técnica que está a surgir, que é o sleeve endoscópico. E também há fármacos que estão a tentar descobrir a causa, portanto, tudo isto seria menos invasivo do que propriamente a cirurgia, mas até agora nenhum destes tratamentos, quando estamos a falar dos doentes com obesidade mórbida, tem resultados sequer equiparáveis ao da cirurgia. A cirurgia é invasiva, não é? Não há outra forma de dizer, embora agora seja feita pelos furinhos, digamos assim, é por laparoscopia, a maioria das vezes, ou quase sempre, mas a verdade é que há sempre alguma invasão, não é? Há sempre o corte de um órgão, há sempre ali uma alteração anatómica e fisiológica. Depois um pós-tratamento, não é? Que Sim, tem depois da algumas cirurgia. condicionantes. Sim. E depois é preciso uma mudança de vida muito grande. Isso é a coisa mais importante para pensar. O tratamento de obesidade passa pela mudança de vida. E essa mudança de vida pode ser ajudada, eu gosto de explicar assim aos doentes, ou seja, a cirurgia não vai tratar. Quem o vai tratar, ou seja, o doente é que se vai tratar a si mesmo com a mudança de vida. A cirurgia apenas obriga a esta mudança de vida durante um período limitado, porque uma pessoa que seja operada e faça uma cirurgia bariátrica não pode comer a mesma quantidade de comida, se calhar não pode comer os mesmos tipos de comidas, pelo menos numa fase inicial. Isso é difícil, ou seja, porque nós sabemos que a pessoa não pode comer porque não tem... Não se sente bem. Não se sente bem, mas psicologicamente a pessoa percebe ou tem fome na mesma? Normalmente, cerca de 80 a 90% das pessoas perdem um bocadinho a fome. Isso ajuda muito. Mas psicologicamente está a ver a comida e quer comer? A diferença é essa. Os doentes que estão bem preparados e que às vezes já têm uma preparação pré-operatória feita e sabem o que querem, normalmente passam muito bem. Mesmo a dieta líquida de um mês pós-operatória, que às vezes existe, mas eles passam bem porque eles sabiam o que queriam e estão seguros. As pessoas que estão um bocado inseguras, não sabem bem, não foi bem explicado. Por isso é que eu acho que é muito importante a equipa cirúrgica e de nutrição ainda antes da operação. É uma equipa multidisciplinar, ou seja, não é só chegar lá, para as pessoas saberem lá em casa, não é só chegar lá fazer cirurgia. Sim, não é como uma doença, uma hérnia, não é que uma pessoa chega e é operada. Não, é muito relevante. Esta preparação tem muito impacto no resultado e principalmente na adaptação. É o que eu chamo, porque a adaptação ao pós-operatório é sempre difícil, não é? Agora, a pessoa, se estiver preparada e motivada, consegue. E consegue com sucesso. Normalmente, só para termos aqui uma ideia temporal, quando a pessoa decide, quer ir à consulta, entra em contacto com os médicos, normalmente o processo, quanto tempo demora? É assim, o processo depois vai ser variável de acordo com as listas de espera, que infelizmente no Sistema Nacional de Saúde acabam por ser um bocadinho grandes. Mas, por exemplo, numa consulta privada consegue-se fazer um processo de 2 meses, talvez, até menos, dependendo daquilo que for o doente e os hábitos prévios, não é? Porque tem que haver avaliação pela nutrição, pela psicologia, endocrinologia, se for preciso, uma série de exames pré-operatórios e, portanto, nunca é do pé para a mão, digamos assim. Há sempre aqui uma preparação e um momento necessário de... Muito bem. Luciana Costa é médica cirurgiã do Hospital da Prelada. Obrigado por ter estado connosco nesta edição da Minha Informativa. Volto mais vezes, acho que percebemos todos muito bem o que nos explicou. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado.